Vídeo 2, vamos falar sobre o conteúdo da página 142, as fronteiras borradas entre prosa e poesia. A palavra borrar significa sujar, pintar mal. Então nós vamos falar aqui sobre a mescla dos gêneros, sobre a mistura, sobre a quebra de fronteira entre os gêneros literários. Vamos lembrar que no início do primeiro bimestre, nós lemos que o Aristóteles, filósofo da antiguidade grega, ele divide os gêneros literários em 3 categorias: gênero lírico, gênero dramático, gênero épico ou narrativo. Então, nós temos aí as fronteiras, né, bem delineadas. Na literatura contemporânea, nós temos a quebra dessas fronteiras. Então, esses gêneros literários, eles vão se misturar, eles vão mesclar um no outro. Vamos retomar o que é prosa e o que é poesia, para depois falar de um texto de prosa poética. A prosa é uma expressão natural da linguagem escrita e falada, não está sujeito a ritmo, a rima e nem escrita em verso. É mais utilizada na linguagem do nosso cotidiano e vai expressar o nosso pensamento de forma racional. Suas características: toda prosa tem uma história, um enredo, que é contada por alguém, narrador, sobre determinadas pessoas, personagens que se encontram em determinado local, o espaço, e em uma época definida ou não, que é o tempo. Então, as características da prosa: enredo, narrador, personagens, tempo e espaço. O espaço é o cenário, né? Poesia é uma linguagem subjetiva que utilizamos para exprimir nossos sentimentos, nossas emoções. E aí nós temos elementos do ritmo, da rima, o caráter escrita em verso, o caráter das palavras vai trazer uma polissemia, né? Então as palavras serão escritas em forma de metáfora com diversos significados. Quem fala no poema é o eu lírico, o enunciador, o sujeito poético. Poema é a poesia de forma concreta, com o uso da palavra para a construção da sua estrutura. Por quê? Porque a poesia não é elemento apenas do poema. Nós podemos encontrar poesia em outras linguagens da arte. A dança, o teatro, a música, o cinema, a fotografia. Então, a poesia, nós falamos que é a parte imaterial dentro do poema, é a sua essência. Ela carrega a função poética. Bom, vamos ler 2 fragmentos da página 142. O primeiro pertence a Clarice Lispector e o segundo ao João Guimarães Rosa. Ambos autores são classificados como autores do terceiro tempo modernista, que nós vamos estudar de forma aprofundada na apostila do 2º ano do ensino médio. Havia o lustre. A grande aranha encandecia. Olhava o imóvel, inquieta, parecia pressentir uma vida terrível. Aquela existência de gelo. Uma vez a um relance, o lustre se espargia em crisântemos e alegria. Outra vez, ele era uma casta semente. A palavra espargia significa entornava, derramava. Crisântemos, flor de ouro. Segundo fragmento. Diz que direi ao Senhor o que nem tanto é sabido. Sempre que se começa a ter amor a alguém, no rameirão, o amor pega e cresce. É porque, de certo jeito, a gente quer que isso seja. E vai na ideia, querendo e ajudando. Mas, quando é destino dado, maior que o miúdo, a gente ama inteiriço, fatal, carecendo de querer. E é só
é só um facear com as surpresas. Bom, rameirão significa ruído sucessivo e monótono. Então é uma ação que se repete de maneira enfadonha. Porque esses dois textos, que são fragmentos de prosa, são considerados como prosa poética, porque os dois autores, eles almejam alcançar um efeito estético, através do quê? Da combinação da palavra, do ritmo, das rimas, da musicalidade. O vocabulário também é um vocabulário polissêmico, então aqui está recheado de figuras de linguagens, de metáforas, esse caráter polissêmico, cabível, né, às palavras dentro de um poema, certo? 3.2. O poema em prosa, o inverso. Então, poemas que são escritos em prosa. Nós temos aqui o fragmento do texto chamado Missal, de um poeta chamado Cruz e Souza. Ele é um simbolista. Também vamos estudá-lo no segundo ano do ensino médio. Eu vou ler os 2 primeiros parágrafos da página 142 e, se vocês quiserem, encerrem a leitura dos 2 últimos parágrafos da página 143. Rogo-te, ó mar suntuoso e supremo, para que converses no íntimo da tua alma heróica e ateniense toda essa dolorosa via láctea de sensações e ideias. Essas emoções e formas evangélicas, religiosas, estas rosas exóticas, de amorosas, tristes, colhidas com enternecido afeto nas infinitas ideias do ideal. Para perfumar e florir, num abril e maio perpétuos, as aras imaculadas da arte. Em nenhuma outra região, mar triunfal, ficarão esses pensamentos melhor guardados do que no fundo das tuas vagas cheias de primorosas relíquias de corações gelados, de noivas pulcras, angélicas, mortas no derradeiro espasmo frio das paixões enervantes. A palavra enternecido significa afeto, amoroso. Pulcras, algo que há muita beleza. Espasmos, desejo, gemidos. Bom, um poema em prosa sempre vai ser gerado pela necessidade do autor escrever essa prosa com um impulso poético, né? Onde ele vai dividir, então, a sua subjetividade no campo das emoções e do sentimento. Olha aqui. Ó mar suntuoso e supremo. O mar aqui é uma figura de linguagem literária, é uma prosopopeia. Então aqui o Cruz e Souza, ele está personificando o mar. Esse mar, ele ganha vida, né? 2 vezes ele vai personificar o mar. Então, esse texto é um poema escrito em prosa, porque ele vai ter elementos da prosa. Então, o texto esse poema não está escrito em versos, e sim em unidade de parágrafos, certo? Também se encontra-se poemas com a estrutura do poema escrito em versos que vão ter características da prosa. Então, quando um poema tiver um narrador, tiver um espaço, um personagem, então ele vai ser considerado também um poema em prosa. Então nós temos que tomar cuidado para ver onde que está essa mescla, onde a gente encontra as características desses gêneros literários, entendendo que eles não se dão de forma particular, isolados, né? E sim na literatura contemporânea de forma misturada. Bom, para encerrar, eu vou pedir para que vocês abram a apostila na página 150, se liga no Enem, e vocês vão resolver as questões 1 a 6. Qualquer dúvida, me passem um WhatsApp que eu preparo uma videoaula resolvendo alguns probleminhas se vocês encontrarem, certo? Até segunda-feira, saudades!